Boa tarde a todos que estão me ouvindo e que estão vendo esse vídeo. Eu estava aqui em meio a alguns estudos, em meio a algumas pesquisas que eu sempre faço, e eu recebi aqui 2 artigos que falam sobre o carnaval. E nós sabemos que agora, nesse finalzinho de mês de fevereiro para início de mês de março, se comemora em todo o Rio de Janeiro, em alguns lugares do Brasil, em algumas cidades ou estados do Brasil, o carnaval. E eu recebi aqui 2 textos, 2 artigos que eu achei muito interessante a respeito desse assunto, o carnaval, e eu quero passar para vocês. Achei muito interessante e achei por bem passar para vocês essas 2 informações a respeito do carnaval. E o título é: o que é o carnaval? Então você que está me acompanhando nesse momento, você que está vendo esse vídeo, você vai ter uma noção a mais do que você já tem a respeito do carnaval. Por que está sendo comemorado? Por que existe esse período que muitas das vezes no nosso calendário cai no finalzinho do mês de fevereiro para início do mês de março, onde muitas pessoas aproveitam desse período, né? Também se torna um feriado, é um feriado nacional, onde as pessoas nesse feriado aproveitam para se retirar com suas famílias, aproveitam para viajar, para descansar um pouco. Por que existe o carnaval? Então vamos lá. O que é o carnaval? O carnaval, a palavra carnaval vem do termo ou do vocábulo italiano chamado carnevale, que significa a deusa carne. Então, o carnaval vem do vocábulo italiano, que significa, do vocábulo italiano chamado carnevale, que significa a Deus a carne. Aonde é uma festa, entre aspas, de muita alegria, que contém folia e orgia. E essa festa precede a quarta-feira de cinzas. A comemoração do carnaval é de origem pagã. Na Grécia, tomou o nome de Dionisíaca, em honra ao deus do vinho, conhecido como Dionísio. E em Roma, é conhecida como Bacanal, em homenagem ao deus do vinho, cujo nome se chama Baco. E nessas comemorações, tanto na Grécia como em Roma, a aristocracia misturava-se com o populacho, os tribunais e estabelecimentos oficiais se fechavam e se abriam em todos os lugares de divertimentos, aonde nesses lugares onde havia divertimentos ou diversão, passava a ter de forma liberada a devassidão, a orgia, e os prazeres sensuais eram inomináveis. Então você aí já teve uma noção do que é ou do que significa, você já teve a noção do que é essa festa chamada carnaval e o significado dessa palavra.
Eu concluo esse vídeo dizendo o seguinte: nesse período que nós estamos vivendo em nossa nação, esse período de recessão, crise na economia, na vida econômica da nação, na vida financeira da nação, crise no Estado, crise em forma de desemprego, eu jamais vou entender esse fenômeno chamado carnaval. Por quê? Porque em meio a essa crise em nossa nação, instalada em nossa nação, por pessoas que deveriam estar cuidando dos interesses da nação, não cuidam, existe um povo sofrido que está sendo roubado e sendo explorado. E muitas das vezes esse povo vive sem perspectiva. E esse mesmo povo, de uma hora para outra, explode numa alegria sem motivo, sem limites e sem pudor. Você há de notar que homens que até sexta-feira trabalhavam de terno e gravata, no sábado vão para as ruas, maquiados, vestidos de mulher, sutiã por cima de peitos peludos, braços e pernas cabeludas, uma imitação grotesca e sem sentido do sexo feminino. Mulheres que se matam em trabalhos, muitas das vezes trabalhos mal remunerados, degradantes. Mulheres que sofrem nas filas de hospitais e creches, aparecem nas passarelas cobertas de brilho, rebolando como se não houvesse o amanhã. Os canalhas no poder, quando eles veem isso, eles adoram este tipo de orgia sem sentido, porque pelo menos por alguns dias o povo está olhando para o outro lado, enquanto eles continuam sugando cada gota de sangue e cada centavo que puderem roubar desse povo. As ruas estão tomadas de foliões, urrando de alegria. E eu me pergunto, por que o povo está alegre? A vida desse povo não melhorou de ontem para hoje. O salário não aumentou. Os nossos filhos não entraram numa boa escola. Se você cair de um trilho elétrico e quebrar a cabeça, vão te levar para um bom hospital? Será que você tem água em casa para tomar banho quando voltar da gandaia? Eu queria uma explicação por que o povo está rindo. Será que nós iremos para a rua com a mesma vontade para protestar contra esta roubalheira absurda que existe em nossa nação, que está destruindo o nosso país, quando tudo isso acabar? Por estas e outras que os governantes adoram carnaval. Sabe por quê? Porque o nosso povo é tão alienado e vai continuar alienado. Então, entre aspas, eu te desejo um feliz carnaval. A proposta desse vídeo é tão somente essa. Nós, povo brasileiro, precisamos acordar. Precisamos acordar enquanto é tempo. Precisamos parar com esse tipo de pensamento de que tudo está bom, que da maneira que está, a coisa está boa, quando na verdade não está. Você que está vendo esse vídeo, está ouvindo esse vídeo, terá acesso a esse vídeo, você precisa acordar. Eu preciso acordar. Precisamos, a nação precisa acordar para tão somente uma coisa. Não só para os seus deveres, mas para os seus direitos como cidadão brasileiro. Todo cidadão brasileiro ele tem os seus deveres, mas também tem os seus direitos.
ele tem direito de ser beneficiado, ele tem direito de obter o de melhor. E isso só vai acontecer, isso só acontece quando nós paramos para entender que aquilo que está acontecendo em nossa vida, em nossa volta, não está bom. Não está bom. Aquilo que está acontecendo com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, aquilo que está acontecendo dentro daquela empresa que você trabalha, dentro daquela faculdade, dentro daquela escola que poderia ser boa e não é, aquela faculdade poderia ser boa e não é. Você, como trabalhador, está tendo seus direitos roubados. Você está vendo aí o que está acontecendo com a aposentadoria, com os aposentados, com aquele que tinha direito à pensão, com aquela que tinha direito à pensão. Está tendo seus direitos roubados. O cidadão brasileiro, a cidadã brasileira. E agora esse mesmo povo vai para a rua para pular carnaval. Não podemos generalizar, mas podemos dizer aqui que a maioria do povo está dormindo. Existe uma minoria que entende isso, que está consciente dessa situação, mas outros não estão nem aí. Precisamos parar para botar a mão na nossa consciência. Precisamos nos conscientizar que a saúde da nação brasileira, a saúde do Brasil, o Brasil num todo, está indo de mal a pior. O setor da saúde na nação brasileira está um caos. Você não tem um hospital bom, você não tem uma UPA boa, você não tem uma clínica da família boa. Mas chega no carnaval, todo mundo se esquece disso. Você não tem um salário bom, as passagens aumentam, a luz aumenta, o valor da água aumenta. E o que você está ganhando? Vai pular aí 3, 4, 5 dias de carnaval, vai chegar na quarta-feira de cinza. Muitos que juntaram o dinheiro o ano todo que se passou, que foi o ano de 2016, vão gastar fortuna ou estão gastando uma fortuna agora no carnaval. E quando voltarem da quarta-feira de cinza, que a ficha cair, entenderão que vão ficar mais endividados do que já estavam. Se no ano de 2016 o camarada estava endividado, ela estava endividada, nesse ano de 2017 vai ficar mais endividado do que já estava. E não sabe nem como é que vai fazer para pagar essa fantasia, essa roupa tão cara. Infelizmente, enquanto o povo não acordar, vai viver nisso, nesse sofrimento. Depois quer ir para a rua protestar contra a roubalheira, contra as atitudes absurdas do governo, das autoridades em nosso país. Que moral que vai ter? Nenhuma. Então, o motivo de eu estar gravando esse vídeo é para que você possa abrir sua mente para essa realidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que nós possamos orar pela nossa nação, pelo Brasil, e possamos entender que enquanto você está pulando aí, rindo, está aí na gandaia, os governantes dessa nação estão rindo da tua cara. Por quê? Porque com o carnaval eles estão chamando você de otário. Que você possa acordar para essa realidade. Em nome de Jesus. Que você tenha uma boa tarde. Fique com Deus.